Pode sentar, irmãos. Eu vou falar rapidinho. Isso aqui, na verdade, não é uma apostila, é um livreto, porque hoje não existe mais. Está em desuso a apostila. Isso aqui foi feito na gráfica. E como a gente... Lembra que eu falei ontem sobre identidade? E eu falei da identidade visual que te remete para uma marca. Então, você pode ver que aqui nós temos o nome da escola, aí nós temos a sigla da CBN, da Convenção Batista Nacional do Mato Grosso, e todo o conteúdo, irmãos, é feito assim com muito carinho. Ela encarece mais por conta da capa, porque a capa é um pouco mais grossa, mais consistente, e aí a gente não usa mais apostila. Eu não fiz de todo o meu conteúdo, porque ia ficar... Porque é muita coisa, irmãos, eu tenho muita coisa. E também Deus me deu um direcionamento para eu escrever um livro sobre oração e intercessão. E esses dias eu estava na igreja, numa das nossas igrejas, e eu estava falando sobre coisas que não tem na apostila. Como eu vou falar aqui, não tem. Tem conteúdo que não está aí. Está no meu slide, conteúdos novos, ou não é tão novo assim, mas que Deus me deu um direcionamento. Quando eu fiz a escola de intercessão, então eu adquiri o material. Eu fiz primeiro com Valnice Milhomens, depois eu fiz 1 ano de intercessão lá na Estância Paraíso, com o pessoal da Ezenet. Aí eu fiz com a Luz para os Povos, eu fiz com a Edmeia Williams, não sei se vocês a conhecem. Fiz o curso com ela e por aí vai. Eu fiz vários cursos, fiz lá com o pessoal também da Jocum, com o Cote. Mas o material deles, eu posso até passar no curso, mas no livro eu tenho que mudar as coisas, senão vira plágio. Aí um pastor lá numa das igrejas, um dos pastores que estava participando, falou: Jô, esse material que está aí no slide, você pode me ceder no final do curso? Isso era num sábado. Ele falou assim: é muito profundo o estudo, e eu quero passar para frente, e eu quero ensinar. Falei: tudo bem. Na madrugada de sábado para domingo, 3 horas da manhã, Deus me acordou. Falou: não, profundo tem que buscar. Ele falou: e outra coisa, esse é o seu material que você vai colocar no livro. É seu, não é plágio. Você tem que ter conteúdo para escrever o livro. Falei: beleza, Deus, manda quem pode, parece quem tem juízo. Olha Deus cuidando de mim, irmão. Para mim não tinha importância. Mas Deus, Ele presta atenção nos detalhes, ok? Então, assim, aproveitem os conteúdos. Tem coisa que eu vou falar daqui e tem coisa que não está aqui. Hoje, esse não está aqui. Eu fiquei com a palavra do pastor Domingos ontem. Não sei se vocês se lembram que ele falou que eu ia falar para você saber por que as pessoas não oram, né? Qual que é o problema aí? Então eu quero começar a falar com vocês. Pode colocar primeiro, meu irmão, primeiro slide. Nós vamos falar sobre oração e jejum. Oração e jejum. A escalada para a vitória, o poder e a unção espiritual. Repita comigo: jejum. A escalada para a vitória, o poder e a unção espiritual. Lembrando que nós temos uma identidade. Nós não somos mais do mundo. E quem tem essa identidade cristã, espiritual em Deus, deve se adequar ao governo, ao reino de Deus e suas vontades, suas ordens. Então nós fazemos parte
de uma cultura que ora. Amém? É parte da nossa cultura, é nossa identidade. Um povo que ora, um povo que jejua. Embora se eu perguntar aqui como que tem sido sua vida de jejum, muitos falam, irmã, depende, eu jejuo das 6 da manhã até as 9. A minha filha, quando ela era novinha, falou, mamãe, eu vou fazer jejum. Aí ela falou assim, falava para mim, eu vou fazer das 9 às 11. Ela dormia até às 9. Aí, nem era das 11, era 2 horas de jejum. Dormia até a hora de começar o jejum, jejuava um pouquinho e já encerrava. Então, ela era criança. Paulo diz que nós não somos mais crianças, amém? Que nós não estamos mais com leitinho. Agora a comida é substância. Diga jejum e oração. É substância para o crente. Vamos continuar. Aqui nós vamos falar um pouco das nossas batalhas espirituais. Não vou entrar muito a fundo sobre batalha espiritual, porque tem muita coisa, é uma imensidão de coisa sobre batalha espiritual. A gente vai dar uma pincelada. Então, contra quem é a nossa batalha espiritual? Primeiro, vamos dizer, vocês estão vendo ali? Oi, igreja, põe para nós, tá? Por favor. Então, primeiro, a nossa batalha é contra Satanás. Amém? Nossa batalha é contra o diabo. Todo mundo sabe disso. Efésios 6, de 10 a 18, lá fala. A Bíblia pontua quem é o nosso inimigo. E eu estou falando de nós com o outro. Amém? Então, não, às vezes a gente tem algum desafeto, alguma coisa assim, e a gente às vezes quer orar e pensando na pessoa, de Deus trazer justiça. Nunca ora pedindo justiça própria. Deus falou que a justiça vem dele. Amém? É ele que recompensa nossas obras más ou ruins. Então, Paulo fala assim, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, no Senhor e na força do seu poder. Como que a gente faz isso? É chegar que nem... É o He-Man que fala, eu tenho a força. Era ele, né? Nós não somos He-Man, não é assim. Não é algo arranjado. A força vem de Deus através da nossa busca. Através da nossa comunhão, do nosso relacionamento. Nós temos que plantar, nós temos que regar com a oração, com o jejum e com a palavra. E lá fala, porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas é contra quem? Principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade celestial. São demônios que são os nossos inimigos mortais, irmãos. Porque demônio mata. Demônio mata. E a primeira coisa que eles matam é a sua vida espiritual com Deus. Sua comunhão com Deus. Eu me lembro que nós fizemos parte de um seminário para líderes, seminário de libertação, lá em BH, e foi uma turma, eram 20 pessoas de Cuiabá. Dentre essas, foi uma garota que eu conheci, adolescente, foi ela e o pai, nesse seminário. E eles fazem lá, por exemplo, dão um curso e fazem experiência. Tipo, tira do meio do povo pessoas que podem estar com algum problema de opressão e tudo, eles oram. Se houver alguma coisa enrustida, algum demônio, ele manifesta. Eles chamam, eles fazem isso para demonstrar também para a gente aprender a fazer libertação. E eu lembro que essa garota, ela fazia parte de um grupo de teatro. Mas ela estava muito rebelde. Não estava tendo um bom relacionamento com o pai.
A comunhão deles estava muito comprometida por conta da rebeldia dessa garota. E eu lembro, irmãos, que quando os pastores foram orar por ela, e quando impuseram as mãos, daqui a pouco, irmãos, um demônio se manifesta na vida daquela pessoa. A gente fala, mas como assim? Ela é crente, ela faz parte do grupo de artes. Mas, irmão, fazer parte do grupo de arte, qualquer ministério da igreja, se você não tiver vida com Deus, se você não for pessoa nascida de novo, não diz nada. O que muda, o que diz alguma coisa, quem você é em Deus. Não é o título, não é verdade? Não é o título. Você está vendo aí um monte de pastores e tanto povo aí, saindo da casinha, porque não é título, amém? Não é título, é vida com Deus. E aquela menina, irmãos, o demônio fazia assim com a coluna dela, parecia um negócio sobrenatural. Eu vi isso, fazia assim, encurvava. E na hora que eles foram expulsar aquele demônio, o demônio gritou e disse, eu não quero sair, eu vim para roubar a presença de Deus da vida dela. Deram a palavra de ordem, eu só estava lá, vai mesmo, sai mesmo. Porque eu não estava na linha de frente, eram eles. Então eu estava no meu lugar. E aí, irmãos, naquele momento houve uma libertação tamanha na vida dela, que hoje essa menina, ela serve ao Senhor como missionária. Amém? Ela está na obra missionária. Mas eu vi e eu conheci a família. Entendem? O que me marcou foi essa fala. Porque o diabo faz isso, ele veio matar, roubar e destruir. Matar sua vida com Deus, sua relação com Deus, sua comunhão com Deus, seu prazer em Deus. Destruir seu relacionamento com Deus. Como que ele faz isso? Te influenciando para que você não ore, não lê Bíblia, não jejue. Muito bem. Contra a nossa carne, Gálatas 5, lá fala aqui sobre as obras da carne, sobre a obra do Espírito, o fruto do Espírito e a obra da carne, maledicência, tantas essas coisas. Colossenses 2,11, depois vocês quiserem anotar. João 6,63, Mateus 26,41. Note pelo menos alguma coisa aí, tá bom? Para que você possa depois averiguar o texto. Muito bem. Agora, qual é o nosso maior inimigo? Qual que é a nossa maior batalha? O irmão pode passar para frente. Qual é o nosso maior inimigo? A carne. Você sabia disso? A carne. A nossa carne é terrível. A Bíblia fala em Provérbios 4:23, irmãos, como que Deus trabalha isso comigo. É tão interessante você estar na casa do oleiro, na mão do oleiro o tempo todo. Eu não gostava da casa do oleiro quando eu era adolescente, porque eu tinha medo de Deus acabar comigo, arrasar com a minha vida. Porque eu tinha Deus como um carrasco. Na verdade, a gente é barro nas mãos do oleiro. Então, ele vai trabalhar para moldar o vaso. Amém, irmãos? Às vezes dói, porque o vaso não é fácil, não, né? Se é vaso, você sabe. Como é que o vaso trabalha para o oleiro? Então, o nosso maior inimigo é a carne. Porque a carne, a Bíblia diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque do coração é que procedem as saídas da vida. Deus não falou que é do diabo que procedem as saídas da vida. Deus disse que é da sua carne, da minha carne, do meu coração. Então, pensando bem, o nosso coração é fonte de tanta malignidade. Está lá em Gálatas, né? Inveja, maledicência, tudo aquilo que não presta, todo sentimento errado, falta de perdão, amargura, ressentimento, essas coisas todas, irmão, é da nossa carne.
nós temos uma guerra muito grande contra a nossa carne. A nossa alma, ela reivindica uma atenção super especial para ela. Porque a alma, ela exige, ela reivindica a supervalorização do ego. Então o meu ego, ele quer ser supervalorizado. Isso chama egolatria, que é um tipo de idolatria. Idolatria do ego. Então muitas coisas que eu quero fazer, não vou fazer por causa da minha carne. A Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne não é fraca no sentido assim, oh, coitadinha da carne. Está tão carente, né? Ô, coitado, não é isso não. É fraca no sentido dela não resistir à tentação. Se não é pelo espírito humano, cheio de Deus, ninguém resiste à tentação. Não resiste. Para eu vencer a minha carne, o meu ego, a minha alma e as raízes do meu coração, eu preciso orar, jejuar e ler a palavra de Deus. Então a carne, fala para o seu irmão e sua irmã, sua carne que é pior aí. Por que não é o diabo o seu maior inimigo? Por quê? Por quê? Pode responder, mas não vou brigar com vocês. Por que vocês acham? Por que o diabo não é o seu maior inimigo? Oi? Não entendi. Ele não tem legalidade. Mas e quando a gente abre brecha? Mas ele entra por a brecha que a gente abre. Mas ele respondeu o negócio, fica de pé, por favor, e responde para a igreja. Pode falar, vira para eles. Para eles, igreja. Vai, bafão, aquele... Entenderam? Não. O diabo não é o nosso maior inimigo. Ele é o inimigo furioso, mas não é o maior inimigo nosso, porque ele já foi vencido na cruz do Calvário. Amém? Jesus o derrotou quando Jesus morreu. Aí Jesus morreu, ressuscitou e foi no inferno. E tomou a chave da morte do inferno das mãos do diabo. Ele me arrancou, te arrancou da mão de Satanás. Satanás só ficou olhando, não pôde fazer nada. Entendeu? E nós, saímos da mão de Satanás, das garras dele. E ele então foi derrotado por Jesus. Foi derrotado. O diabo, ele age na terra, mas debaixo do governo de Deus. Deus impõe limites para ele. Então por que a carne é o nosso maior inimigo? Porque a carne, quem tem que vencer ela é você e eu. Não é Jesus que tem que vencer sua carne. Você sabia disso? Não é Jesus que vence a minha carne. Eu venço a minha carne através da minha vida com Deus, de oração, de jejum, da palavra de Deus, porque eu alimento o meu espírito humano, aonde o Espírito Santo habita, porque eu sou habitação, eu sou casa do Espírito Santo, eu sou casa do Espírito da intercessão, que ora por mim, me ajuda a orar. Amém? Aleluia, igreja! Então foi dado a você o papel de dominar a sua própria carne. Você veja que não é fácil liberar perdão, porque atrás disso tem raiz de amargura, ressentimento, ofensas e tantas outras coisas. Nossa alma está até cheia dessas coisas. Mas como é que eu vou liberar o perdão? É uma ordem. Então eu vou trabalhar a minha alma, eu vou trabalhar a minha carne,
vou me obrigar a obedecer o que está escrito. Às vezes você passa, eu já passei por muitas lutas, e a gente sofre perseguição, muitas vezes é no nosso espaço. Você não vai sofrer perseguição, qualquer luta, no espaço do outro, alheio. É no seu espaço. Você é provado. Nós somos como pedras, e nós brutas, uma vai bater na outra e vai pulindo a outra, né? Mas nos momentos de perseguição, às vezes, irmãos, era tamanha perseguição, a guerra, tamanha, que às vezes eu saía da igreja, ia direto para minha casa, me jogava na cama, chorando na presença do Senhor. E Deus falava para mim, levanta daí, abençoa ele, a vida dele, o ministério dele, a família dele. Mas está doendo, Deus. Levanta daí, Jojo. Eu. Levanta daí. Eu levantava, mas aí eu tinha que andar. Em nome de Jesus. O Senhor está doendo. Declara. Pai, em nome de Jesus, eu libero perdão para essa vida. Eu abençoo sua casa, sua vida, seu ministério. Aí eu encontrava com a pessoa na igreja. Eu queria dar um murro na cara dele, irmão. Eu queria enforcar ele. Esse sentimento vem. Mas eu falo, Deus, meu coração é um lixo, me ajuda. Se eu não perdoei, não. Lá vou eu, em nome de Jesus. Até perdoar. Até tá limpo o meu coração. Não estou dizendo que é fácil dominar a carne. Não é fácil, mas é necessário dominá-la. Senão ela vai te dominar e vai tirar a presença de Deus também da sua vida. A nossa alma, ela é interceptadora. Ela intercepta. Assim como os demônios são interceptadores, porque eles querem tirar aquilo que é precioso de nós. Deixa eu continuar, porque eu já empolguei aqui. Então, vamos lá. Próximo. Os maiores impedimentos que não nos deixam orar e jejuar. Por que eu peguei a palavra do pastor Domingo para falar sobre isso? E também, irmãos, eu tenho uma frase que eu gosto muito. Certas coisas têm que ser feitas para que outras sejam alcançadas. Porque não adianta você ouvir falar o que é intercessão, até aprender a etimologia da palavra, saber sobre níveis de oração. E são N's, irmãos. A gente apenas pega um pouco, né? Mas é muita coisa. Mas não adianta saber isso tudo e você não entender por que você não ora. Não adianta saber na mente, ter conhecimento na mente, mas não viver isso na prática. E sem entendimento, você não vai para lugar nenhum. Eu aprendi que essas coisas temos que aprender para que a gente possa viver no dia a dia, aprender a viver e a lutar em favor da nossa própria vida espiritual. Eu aprendi isso, irmãos, que eu preciso ter uma vida de muito conhecimento. Não adianta eu falar para o pastor chegar aqui e falar, irmão, você tem que orar. Você tem que orar. Não te muda. Porque você sabe que tem que orar. Todo mundo sabe. Mas tem um negócio aí que parece que está na sua mente, no seu coração, que impede você de entender. Uma falta de entendimento. E eu só fui desenvolver uma vida de oração quando eu tive entendimento. Ok? Eu sei que hoje tem muitos pastores investindo nessa questão da oração de intercessão. Mas é importante você saber quais são as barreiras que você vai ter que ultrapassar. Amém? Então vamos lá. Então, qual que é o maior impedimento que não nos deixa orar e jejuar? Você vai falar comigo. Nossa. Aí quais são as coisinhas? Vamos lá? De novo. Só os meninos. Outra glória. E as meninas? Ah, meu irmão. Se tem uma coisa que pega o crente é preguiça. Meu irmão, isso pega todo mundo. Porém, muitos reagem e muitos não. Porque isso tudo, a Bíblia diz que o reino de Deus, a partir de João, é tomada à força. Não é de qualquer maneira, não é fácil, não é confortável, não é cômodo. Você tem que batalhar, você tem que correr atrás. Você tem que ir
ok? Atrás para você conseguir vencer. Preguiça, comelância. Irmão, mas a gente come demais. Bafão. Jesus chegou a falar que o Deus daqueles homens era o ventre deles. Às vezes, nós queremos comer muito e nós não satisfazemos a vontade do nosso espírito. A carne, ela só quer comer do melhor. A carne gosta de comer coisa que engorda, coisa que faz mal, ok? A carne gosta, ela tem prazer, até escorre a boca de tanta vontade de comer. E aí, para abster-se disso, não é fácil. Quantas pessoas, irmãos, que vivem numa briga com a carne por causa da comida. Adão foi pego em pecado, ele e Eva, pela boca. Porque o que levou os dois a pecarem? O fruto daquela árvore que Deus prometeu, que Deus proibiu de comer. O homem, até mais para frente eu falo sobre isso. O homem começou tudo comendo. O homem começou a sua transgressão comendo fruto. Então, os olhos enchem com a comida, com o prato de comida. E a gente, às vezes, escolhe entre a comida e a abstinência. A gente prefere comer do que abster-se da comida para fazer um sacrifício a favor da sua própria vida e para agradar o Senhor. Distrações, entretenimentos. Irmãos, como é que o mundo distrai a igreja? Eu fico pensando como que eu preciso lutar sempre. Porque a gente tem o WhatsApp não para. As pessoas descobrem a gente, criam um grupo com a gente que nem conhece quem que é. É o tempo todo. Se você não tirar tempo para Deus, se você não tiver disciplina, você é dominado pelas redes sociais, pela internet, pelo entretenimento. Irmãos, lembra de uma coisa, e repita comigo isso: a minha vida consiste em minhas escolhas. Quanto mais você está na internet, nas redes sociais, mais vazio você está de Deus. Mais angustiado fica, mais preocupado fica. Você veja que o tempo todo nos jornais, todo mundo, de todos os jornais, fala a mesma coisa, só desgraça, desgraça, desgraça. Não que eu vou fazer vista grossa para elas. Não que eu vou viver uma vida alienada, não é isso. Mas eu preciso ter disciplina quanto a isso. E quando eu aprendi isso com a Valnice Milhomens. Qualquer notícia que eu tiver de jornal, essa notícia nas redes sociais, na televisão, enfim, é motivo para eu ir aos pés do Senhor e orar. Não é para eu poder ficar vendo essas coisas e ter conhecimento, mas é para que eu possa interferir, porque eu posso, porque eu tenho autoridade no nome de Jesus. Está escrito que Deus me deu autoridade sobre nações e reinos, para destruir, para arrancar, para derribar, e também para construir. Então, no momento em que as coisas estão acontecendo, hoje eu estava ouvindo um pregador falar sobre essa questão da oração, sobre uma estatística da realidade da igreja no mundo hoje. Irmãos, eu não aguentei, eu chorei muito, porque me dói no coração saber que a solução está na sua mão, da igreja. Mas a gente não ora. Nós estamos presos nas distrações
no entretenimento. Eu gosto muito de filme, eu gosto de assistir filme. Eu gosto, irmão, de filme de advogado. Eu gosto de filme também de investigação e tal. Entende? Mas eu preciso me policiar. Eu não posso deixar que essas coisas roubem a presença de Deus na minha vida. De vez em quando eu vou assistir, tá? Mas eu preciso cuidar. Eu preciso, então, fazer uma escolha. Às vezes minha carne me chama. Vai assistir, vai. Assiste, Giovanice, assiste, Giovanice. Mas o meu espírito fala, não assiste. Resista. Ocupa seu tempo com outras coisas. Então, quem que eu vou obedecer? A minha carne ou o meu espírito? Negligência com a palavra. Isso é morte. Quanto mais distante eu estou da palavra, mais estou distante de Deus. Por quê? Eu quero que uma menina responda para mim. Uma das meninas. Pode responder. Porque a palavra é o nosso alimento. E também porque a palavra é Jesus. Quando eu estou lendo a Bíblia, olha quem está comigo, é Ele. Irmãos, é uma delícia. Jesus é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra. Então eu declaro que essa palavra viva está dentro de mim. Está escrito, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu declaro, eu sou liberta, porque eu conheço a verdade me libertou, a verdade me liberta. Quando vem qualquer coisa, eu declaro a palavra. Se eu estou passando algum tipo de risco, de morte, eu vou orar. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou do que era mortal. Jesus é a palavra se manifesta quando eu confesso essa palavra no mundo físico e no mundo espiritual. Ela tem poder para mudar minha história, minha circunstância. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, não fique longe. Quanto mais eu observei, eu não posso ficar sem meditar mesmo, enfiar a cara na Bíblia. Não posso, porque eu regrido. É um atraso na minha vida, quando eu não medito na palavra. Eu não estou falando de ler a Bíblia. Porque quando Deus falou com Josué, que o que faria ele prosperar não era leitura, era meditação na lei, meditação na palavra. Ler significa passar os olhos. Passar os olhos não detém nada, não detém conhecimento. O Espírito Santo não tem nem como falar com a gente. Porque nas entrelinhas, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vivifica a palavra, ele dá vida à palavra. Na hora da palavra, olha quem está junto, o Espírito Santo, abrindo meu entendimento, fazendo eu entender coisas, ministrando meu coração, me limpando, me curando. Então não negligencie a palavra de Deus. Religiosidade é engano do coração. A pessoa pensar que é crente de verdade, não é. Porque o religioso não vai para o céu. O nascido de novo, que tem compromisso com Deus, que ama o seu Deus, esse vai para o céu. Porque o mundo está cheio de religioso, e o inferno também. Está cheio de gente religiosa. A religiosidade, ela traz um certo conforto, uma estagnação na vida da pessoa. Você vai se mover não pela direção de Deus, não pela orientação do Espírito, da conversa, do sussurrar dele, da direção dele, da fala dele, não. Você vai se mover por ritos religiosos. Então você vem para a igreja. Você é um bom dizimista, um bom ofertante, você participa de um ministério, mas a sua vida não faz diferença, nem para você e nem para ninguém. E Deus não fez você irmão, irmã, igreja, para que você não faça diferença em lugar nenhum.
Deus te chamou para você mudar a história da sua própria vida, da sua casa, da sua família, da igreja, da sua nação. Fala, eu existo para um propósito. Irmãos, o propósito é o pastor que estabelece. Não é o líder que estabelece. Ele estabeleceu esse propósito. Por que nós somos sacerdotes reais ou sacerdócio real? Porque nós desenvolvemos o nosso sacerdócio prestando culto a Deus, sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Orar é sacrifício agradável a Deus. Quando você está orando, vai lá, ela, minha coisa mais linda, é ela que está orando. E quando é ele, aí ele fala a mesma coisa para Satanás de você, o que ele fala de Jó. Eu imagino Deus pondo a mãozinha na cintura e falando assim para Satanás, todo garboso, Deus todo feliz, né? Orgulhoso do filho dele. Vistes o meu servo Jó, homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Um homem temente a Deus ora. Uma mulher temente a Deus ora. Uma demonstração da falta de temor a Deus no meu coração e do meu amor por Ele é eu não orar, porque quem não ora não tem relacionamento com Deus. E como diz o menino lá que eu ouço quase todo dia, Spurgeon, amo Spurgeon. Ele diz que quem não ora está morto. Quem não ora está morto. Então está na hora de reviver, amém? Vamos continuar. Glória a Deus. Afinal, o que é a carne? Vamos falar juntos, vamos lá. É o desejo insaciável de prazeres. Olha o que é isso, irmãos. Presta atenção. Irmão, a sua carne não gosta de orar. Quando o Senhor te chama para levantar madrugada, tem gente que fala assim, eu senti negócio, eu falei, mas é o diabo. Falei, isso até é uma afronta a Deus. Porque o nosso espírito humano, é lá que ele habita. Ele vai te chamar lá de dentro para fora, vai acordar você, para você orar, para você buscar a presença dele. A sua carne fala assim, você está tão cansado, a cama está tão boa, levanta não, deixa para amanhã, deixa para depois. Não, você vai orar, não vai adiantar nada mesmo. Não ora não, porque o diabo vai te atacar. Aí a pessoa fica com medo, começa a arrepiar tudo e não ora. Então, irmãos, quando fala que a carne, ela é insaciável de prazeres lícitos, são coisas que você te dá prazer e que é lícito, que você pode ter esse prazer. E ilícitos são coisas que você não deve ter prazer. Mas a gente pode abrir mão dos prazeres lícitos para a gente poder ter momentos na presença de Deus. Amém? Muitas vezes eu não tenho nem como eu dormir depois do almoço. Estou tão cansada, sabe? Mas Deus, eu preciso ter excelência no meu trabalho, porque Deus falou para mim que eu tenho que trazer coisa fresca para a igreja dele. Vocês não têm noção como que Deus exige de mim excelência na minha relação com ele, na minha convivência com ele, e no que eu faço para ele, no que eu ministro para a igreja. Deus me chama a responsabilidade. Às vezes, a olheira, está até aqui, irmãos.
a cansada vontade de dormir, mas eu tenho um compromisso, eu tenho uma obrigação, eu tenho que priorizar, agradar ao Senhor. Depois eu durmo, aí eu acordo mais tarde. Eu posso, né? Entende? Abrir mão de prazeres lícitos. Por exemplo, comer, é lícito comer, mas eu vou abrir mão, vou ter abstinência de coisa que eu gosto, por amor ao Senhor, como sacrifício agradável a Deus. Amém? Vamos lá. Você entendeu que a nossa carne, então, trabalha contra... É ela que se opõe contra Deus. Sua carne não trabalha a favor de Deus e nem de você. Olha, se eu fosse você, dava um cascudo nessa sua carne. Que eu dou na minha também. Vou te ensinar como que você vai dar cascudo nela. Deixa eu ver aqui. Pode ir pro próximo. Quem é a carne? Ou o que é a carne? Tem a resposta. Quem que é? Vocês falaram com timidez. Vamos falar com força porque é uma realidade. Quem é a carne? Eu vejo, irmãos. Às vezes alguém chega para mim e fala assim: ai, Jô, não sei o que eu faço com essa carne, mas essa carne é terrível. Essa carne, Jô, mas ela não fala da carne como se dela, entendeu? É como se a carne fosse uma outra pessoa. Eu falo, queridinha, a carne és tu, queridinha. É contra si mesma que você vai ter que lutar. É a sua carne que você tem que dominar, ou seja, você tem que exercer domínio sobre si mesmo. Amém? Então a carne sou eu, vamos continuar. Aí eu tenho que olhar o relógio. Meu Deus, é 8h49. Vamos lá. Como eu posso vencer a carne? Vamos lá. 1 Coríntios 9:27, está lá o texto. Vamos ler com viva voz. Nós vamos matar nossa carne. Vamos lá? Antes... Você sabia que você pode ser reprovado por causa da sua carne? Verdade. A gente transfere, é o diabo, é o diabo. O diabo é o inimigo vencido. Que você ora e diz, em nome de Jesus Cristo, sai. E ele sai. Em nome de Jesus Cristo, vai embora. Nós sofremos batalhas espirituais na nossa casa, no momento de oração, quando você vai orar. Às vezes parece que arrepia o cabelo da cabeça, do braço. Irmãos, é um negócio assim, a presença maligna para intimidar você, para você não orar. Mas você tem autoridade. Você pega a palavra e diz, eu tenho autoridade. Está escrito que Deus me deu a autoridade para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo e nada me fará dano algum. Aí você sai em nome de Jesus. Eu digo, Satanás, esta casa que é consagrada ao Senhor, eu sou o templo do Espírito Santo. Aqui não cabe você, aqui só cabe Jesus. Aqui só cabe o Espírito Santo, os anjos passeando neste lugar. Amém? Mas a minha carne, meu Deus, dá trabalho. Eu não sou fácil não, irmãos. Meu marido me conhece. Não fala nada lá. Não sou fácil. Mas eu tô tentando, amém, igreja? Estou lutando, glória a Deus. Oração e jejum. Vamos lá? Todo mundo? Não tem outra maneira de modificar a carne, se não for pelo jejum. Irmãos, quando a Bíblia fala, no Antigo Testamento, a gente vê em Joel,
em outros textos, quando a Bíblia fala de humilhação. Por exemplo, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. A forma de humilhação do povo era jejum. Cara no pó, reconhecer seu pecado. O jejum, ele sacrifica a carne. Através do jejum, você mortifica a carne, mata ela, domina ela, porque ela quer comida, ela quer distração, ela quer sair, passear, não quer orar, ela quer viver nas regalias da vida, mas o seu espírito que está pronto, é impulsionado pelo Espírito Santo, pela oração, pela palavra, e aí você ora, você lê a palavra, você jejua, seu espírito prevalece, aí ele domina a sua alma, e a alma dominada, o corpo é dominado, porque nós sofremos por causa da nossa alma. Eu quero contar aqui um testemunho. Irmãos, é muita coisa. Mas assim, a gente vai andando, entendeu? Na medida do possível. Eu me lembro que eu tive muito problema. Muita luta. Por conta da minha postura como intercessora. Porque eu fui formada. O meu caráter não foi pelo homem, nem meu pai. Não foram eles, meus pais, que formaram o meu caráter. É Deus que trabalha em mim. E eu sempre sou a mesma. Desde quando eu entreguei a vida para Jesus. Desde quando eu entreguei minha vida, eu sou a mesma. Não me deixo, não mudo por conta de situação, de circunstância. Não entro na moda do gospel, não sou da moda do gospel, eu sou da moda antiga, entende? Deus é antigo, eu também sou. Amém? Eu gosto dos princípios dele. E as pessoas querem que você muda, elas querem que você tenha outro comportamento, elas querem governar a sua vida espiritual conforme a incredulidade delas. E aí a gente acaba a gente tendo conflitos por conta disso. Porque eu decidi permanecer firme, ainda que me custe alguma coisa. Eu decidi. E aí com essas coisas todas, chegou um nível que eu estava muito doente. Pressão minha estava indo muito alta. Minha pressão, um dia, eu estava na ceia. A minha pressão foi 25/10. Aí eu fui pro pronto atendimento. Lá no pronto atendimento, a minha pressão estava 26/10. Aí eu falei, doutor, eu estou me sentindo uma bomba relógio, porque tudo em mim revolvia. Mas eu ficava declarando, não morrerei e tal. Mas o que acontece? Por conta das minhas emoções, entende? Aí um dia Deus falou para mim assim, você sabe por quê? Que o diabo está prevalecendo sobre a sua vida? E ele disse, por conta das suas emoções. Ter domínio próprio, irmão, no momento de perseguição, de batalha, de você sofrer tanta coisa e você... Não é fácil, irmão. A alma da gente tem hora de... Deus falou isso comigo. Aí uma irmã lá em Curitiba, que orava comigo, disse, Jô, você já parou para pensar que o diabo está prevalecendo por causa da doença, por conta das suas emoções? Falei, filha, você chegou atrasada, Deus já falou comigo. E eu fui trabalhar isso, não foi fácil. E eu entrei noutra crise de ansiedade, porque Deus tirou de mim todos os títulos de liderança. Mandou entregar toda a liderança de intercessão estadual, local. Deus mandou entregar tudo e Deus falou para mim, você vai ficar quietinha, porque vou começar um novo ciclo, um novo tempo na sua vida. Olha, eu estou acostumada a trabalhar e tudo na obra de Deus desde pequena, irmãos. Eu comecei liderança com 12 anos de idade, eu já era líder de adolescente com 12 anos.
Então sempre foi assim, Deus. Eu comecei, falei, Jesus está voltando, não estou fazendo nada. Até parece que eu sou a solução do mundo. Deus é a solução e me usa como instrumento. Mas na hora que Ele manda eu parar, eu tenho que parar. Não é verdade? E eu fiquei ansiosa. Aí eu fui convidada para ir lá em Campo Novo do Parecis. A líder nacional queria me conhecer, fazer um convite e tal. Fui lá. E o pastor auxiliar, eu estava na casa dele, ele começou a olhar a pressão de todo mundo. Ela estava com um pouco de dor de cabeça, a líder de intercessão nacional. E aí, quando olhou a minha pressão, estava 22/11. Eu falei, mas não estou sentindo nada, estou bem. Aí a pastora falou, Jô, vamos lá no hospital para olhar a sua pressão. E eu fui para o hospital. Chegou lá, minha pressão estava 25/11, quase 26. Passei a noite inteira no hospital e não abaixava a minha pressão. E aí o diabo começou a fazer graça, tripudiar em cima de mim. Você vai morrer. Aqui não tem UTI, aqui não tem nem remédio para colocar debaixo da língua. Você está no sal, não sei o quê. Falei, que diabo, em nome de Jesus sai. Não morrerei, mas viverei e contarei os feitos do Senhor. Beleza, fui para casa, vim embora. Aí Deus me chamou no particular. Ai, meu Deus. Ele falou, Jojo, vem aqui. Cedo, domingo cedo. Aí eu sentei e ele falou, sabe por quê? Que ocorreu de novo por conta da sua alma. Deus me deu, pastor, eu escrevi. Hoje estou dando aula. Porque Deus me abriu a mente. Irmãos, eu escrevi páginas para que Ele mandou eu escrever sobre a minha alma. O que é a minha alma? O que a minha alma faz? Entende? Então a alma da gente, irmão, precisa ser disciplinada mesmo. Amém? Eu não sei nem por que eu comentei isso. Provavelmente tem pessoa que precisa controlar sua alma. Amém? Vamos ver até onde a gente pode ir. Continuando. Oração e jejum. Vamos falar juntos? Aí eu pergunto para você, o que está escrito aí é mentira ou é verdade? Na sua vida, isso é mentira ou é verdade? Pode falar, não tenha medo. Você não está aqui para ser avaliado, você está aqui para aprender e crescer em Deus. Então você presta atenção nisso. Como que é? Quando fala a igreja, a gente generaliza e traz a ideia ou a visão no sentido coletivo. Mas a igreja é composta por indivíduos. E cada um de nós forma a igreja. Então, se a igreja, se ela está negligenciando, tem pouco praticado isso, o jejum tem sido menos usufruído por ela, pelos crentes, pela igreja. Apesar da oração e do jejum serem a base da vitória do povo de Deus, eu estou sendo negligente. Eu estou deixando de lado a base que me sustenta de verdade. Um dia eu vim aqui falar, era só mulheres, de muita chuva, um dia de muita chuva. Eu falei sobre revendo o nosso conceito sobre oração. E no conceito da oração, a gente vê o que é fundamental, o que é importante. Você vê como que a oração
é importante, é fundamental na nossa vida. A base, o fundamento, é aquilo que é indispensável, que não pode ser negado, negligenciado. A base, meu irmão e minha irmã, para seu crescimento espiritual, para sua firmeza espiritual em Deus, para você ser vitorioso e vitoriosa, a base, o fundamento é oração, jejum e palavra. Palavra, oração e jejum. Já é 9:03, já venceu. Deixa eu fazer só mais um e eu passo a palavra para vocês. Porque vocês me passaram 8:07. Acho que quer descontar. Função, isso tem que saber. Todo mundo vai falar comigo. Função principal do jejum, qual que é? Vamos lá? Dá tontura? Dá. Quando você não toma café, fica ruim? Sua carne está sendo afligida. Dá dor de cabeça porque não tomou café? Dá. Safadeza da sua carne. É verdade, irmão. Tem gente que não é café, tem gente que é guaraná de ralar. Se não tomou guaraná de ralar, morre. Entendeu? Então, afligir a carne, 2 Crônicas 7:14. Humilhar, entendeu? Esse humilhar é jejuar. Afligir a carne, não comer, não beber, vestir-se de saco, colocar a cara no pó. Aí o texto de Joel diz, decretem um jejum. Eu vou parar por aqui, irmãos. Mas eu quero dizer para vocês que nós precisamos. Por isso que você não ora. Não é o diabo essa força toda. Ele ajuda no processo. Ele ajuda, ele estimula. Mas o problema é sua carne. Ok? Você quer afligir sua carne? Você vai jejuar e você vai orar. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu quero fazer uma oração. Posso? Irmãos, Davi orava assim. Eu oro a oração de Davi. Amo a oração de Davi. Davi dizia assim: expurga-me, Senhor, dos pecados que me são ocultos. Revela para mim, Deus. Mostra a safadez da minha carne, o pecado da minha carne. Me revela, Senhor. Me limpa. Vem para mim. Vem me limpar. Você tem que orar mais, chamando Deus para te limpar do seu pecado. Do seu pecado. Do que pedir coisas para Deus. Eu quero uma casa. Antes de ter uma casa, ore para que Deus limpe a sua casa, que é você. Amém? Vou orar. Pai, o Senhor é o nosso dono. E a tua palavra diz que o Senhor é o oleiro. Nós somos o barro e o Senhor é o oleiro. O Senhor conhece, Deus, os detalhes de nós. E é tão singular, porque o Senhor não olha de forma generalizada. O Senhor trabalha um por um. Sabe o nome de cada um. O propósito que o Senhor tem para cada um. Mas há algo que é para todo o reino do Senhor. Para todo o povo do reino. É que oremos, jejuemos, meditemos na palavra. Porque nisso está a nossa comunhão contigo. Nisso está a nossa edificação espiritual. Nisso está a vitória. Abençoe os homens desta igreja. Que as desculpas caiam por terra agora. No nome de Jesus. Que a mentira e o engano da carne não venha tirá-los da tua presença. Que a mentira também na mente das mulheres
As desculpas, eu não oro, não ora porque a carne, ela está prevalecendo, porque a carne está dominando, porque não é espírito, porque frieza espiritual. Arranca-nos, Pai, da frieza espiritual. Não existe fervor fora da oração, fora da intercessão, fora do jejum e da palavra. Portanto, ajuda-os. Olha o desejo de seus corações, a súplica agora, o clamor, e atende, e os levanta, e os desperta. Cutuca eles, Deus, cutuca mesmo, mas cutuca bonito. Desperta-os para orar, jejuar e ter comunhão com a tua palavra, no poderoso nome de Jesus. A igreja diz...